Boa noite, pessoal. Estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês. A aula de hoje nós vamos trabalhar com o cálculo de volume de sólidos, certo? Eu separei aqui o cálculo de volume de sólido e nessa primeira aula nós vamos trabalhar com o cálculo do volume dos prismas, prismas com bases retangulares ou triangulares e posteriormente, que não dá para você ver agora na imagem, vou mostrar também para vocês como se calcula a área, o volume, desculpa, de um cilindro, certo? Então veja só, nas figuras que nós temos aqui agora, nesse primeiro exemplo, nós temos dois prismas. Um prisma com uma base retangular, que nós temos aí, ó, uma largura A, um comprimento B, certo? E uma altura C. Quando o prisma for de base retangular, é muito fácil de fazer o cálculo do seu volume. Por quê? O cálculo do volume de qualquer prisma, ele é dado pela área da base vezes a altura. E como essa base, eu estou falando aqui para vocês, ela é uma base retangular, vai ser multiplicação de largura vezes seu comprimento. Então, eu vou multiplicar a largura, que aqui está sendo representada pela letrinha A, vezes o seu comprimento, que está sendo representado pela letra B, vezes a altura, que está sendo representado pela letra C. Por isso nós temos aqui, ó, volume desse primeiro prisma, nós temos A vezes B vezes C. Então, toda vez que um prisma tiver uma base retangular, basta você sair multiplicando o valor das três dimensões dessa figura: largura, altura e comprimento, certo? Como eu disse a vocês, se a base for uma base triangular, como nós temos aqui no segundo exemplo, como a fórmula diz que é a área da base vezes a altura, a primeira coisa que o aluno tem que saber é que aqui a área dessa figura aqui é um triângulo. E nesse triângulo, a gente tem aqui a letrinha B, ele está sendo considerado a altura do triângulo. Então nós temos aqui a área do triângulo, né? Base, que é a letra representada pela letra A, vezes a altura do triângulo, que está sendo representado pela letra B, dividido por 2. Então isso aqui é a área desse triângulo. Então a área dele vezes a altura dessa figura, desse prisma aqui, vai determinar a área, ou vai determinar o volume. Logo, nós temos aqui que num prisma triangular, volume é dado por, nesse caso aqui, largura da base vezes a altura da base. Então nós temos A vezes B dividido por 2, lembrando a vocês que fração remete a uma divisão, vezes a altura. Então nós temos aqui o cálculo dessas duas figuras aqui, e eu vou passar para vocês agora um exemplo para vocês poderem entender melhor, ok? Aqui, pessoal, nesse exemplo aqui nós temos um prisma de base quadrada. Ele diz aqui, ó, qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Se sua base é quadrada, isso implica dizer que isso aqui é um quadrado. Que aqui na figura, apesar de vai dar uma impressão de um retângulo, mas ele está expressando aqui que sua base é quadrada. Então o que é que acontece? Se ela é quadrada, eu sei que todos os lados têm a mesma medida. Então eu sei que isso aqui também mede 12 centímetros. E como eu mostrei para vocês anteriormente aqui nesse vídeo, para se calcular o volume de um prisma de base retangular ou quadrada, certo? Nós multiplicamos o quê? Largura vezes comprimento vezes a altura. Então vai ser volume, vai ser dado por 12 vezes 12 vezes 40, certo? Volume vai ser dado por 12 vezes 12, 144. 144 vezes 40 vai dar 5.760, certo? Como a figura, a unidade de medida é centímetros, então a gente está calculando volume é centímetros cúbicos. Então, o volume desse prisma aqui dá um total de 5.760 centímetros cúbicos.
Aqui agora, pessoal, eu coloquei outro exemplo para vocês, só que normalmente nós estamos trabalhando com o cálculo da área de um prisma, só que essa base aqui desse prisma é uma base o quê? Triangular. Então vocês podem ver aí, não sei se na imagem está dando para ver um pouquinho. Então nós temos um prisma onde o triângulo tem uma base 6 metros e uma altura de 3 metros, certo? E a figura, o prisma em geral, ele tem uma altura de 20 metros. Então eu quero calcular seu volume. Então quando o prisma for triangular, a forma do cálculo de volume é dada da seguinte forma: volume é dado por base vezes a altura da figura, que no caso lá na forma eles usavam a letrinha A vezes B dividido por 2, que isso aqui é remetente a essa figura aqui, ó, o triângulo, certo? Que é base vezes a altura dividido por 2, isso tudo vezes a altura da figura geral, que é do prisma, que lá na forma está representado pela letrinha C. Então aqui eu sei que o volume dessa figura vai ser dado por A, nesse caso aqui ele tem a base, que é 6, vezes a altura do triângulo, que no caso aqui está pequenininho, mas acho que dá para ver, está medindo 3, certo? Dividido por 2, que é da própria fórmula, vezes a altura do prisma, que aqui é lá na fórmula, é a letrinha C, equivale 20. Então, feito isso, eu vou ter, ó, volume vai ser dado por 6 vezes 3, 18, certo? Aí se o aluno quiser fazer o passo a passo, ele faz 18 sobre 2 vezes 20, certo? Aí ele vai fazer aqui, ó, volume vai ser dado por 18 dividido para 2, 9, vezes 20, que vai dar um total de 180. Como aqui está em metros, volume, resultado é em metros cúbicos, certo? Então agora eu vou passar para vocês uma outra explicação agora, que é o cálculo do volume do cilindro. Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a calcular o volume de um cilindro. Então, o volume de um cilindro, ele segue a mesma regra do volume do prisma. Para calcular o volume de um prisma, o cálculo é feito por área da base vezes a altura. A mesma forma se aplica para o cilindro. Volume de um cilindro é dado por área da base vezes a altura. Lembrando que o volume, o cilindro, ele tem uma base de um círculo. E aí, para se calcular a área de um círculo, ela está expressa aqui, ó. A área de um círculo é dada por πr ao quadrado, certo? Então agora nós sabemos que no cilindro a única diferença que vai ter é que, em vez da base ser um triângulo ou um quadrado ou um retângulo, ela vai ser um círculo. E aí é só multiplicar a área da base, que está marcada aqui, vezes a altura, que nessa figura aqui está sendo representado pela letra A, ok? Então vou passar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, aqui nós temos agora o exemplo, vou passar para vocês, do cálculo de um volume de um cilindro. Veja aí a figura. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e a altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere π igual a 3,14. Uma observação importante para vocês, pessoal. Se a gente estiver trabalhando com circunferências, com círculos, e não vier expressando o valor de π, automaticamente você sabe que π vale 3,14. Como aqui na questão ele já deu esse valor, é bom porque já fica um cálculo exato. Mas se não vier especificando, π para cálculo vale 3,14. Então, com base nisso, o que é que nós temos que fazer? Na forma, mostra que para se calcular o volume de um cilindro, a forma diz que é volume é igual a π vezes R, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura,
que na formulazinha lá do que eu passei para vocês aqui anteriormente a esse exemplo, vinha representado pela letra A. Por isso que eu botei aqui, ó, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo os valores que nós temos aqui, ó, nós temos que volume vai ser dado π 3,14 vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura, que nesse caso aqui já vem especificando tanto na leitura como na imagem, vale 10 metros. Feito isso, ó, vou fazer aqui, ó, volume vai ser dado por 3,14 vezes 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 10. Estou fazendo passo a passo aqui para o pessoal que tem mais dúvida. Quem já sabe para fazer o cálculo direto. Volume vai ser dado por 3,14, 4 vezes 10, 40. Certo? Facilitei aqui para vocês, eu fiz logo essa multiplicação. E aí nós temos 3,14 vezes 40, vai dar um total de 125,6. Como a unidade aqui é em metros, o resultado vai ser o que? Metros cúbicos. Certo, pessoal? Então esse cilindro aí, ele tem a capacidade de 125,6 metros cúbicos. Certo? Então espero que tenham gostado. Posteriormente estarei postando aulas para vocês com o cálculo do volume de outros sólidos geométricos. Ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.